Quando se trata do tema virtude, uma das coisas que eu acho mais significativo em saber é quais são as 4 virtudes cardeais. Vem comigo. Fala, galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós vamos falar sobre virtudes, especificamente as 4 virtudes cardeais. Você sabe o que significa isso? Conhece as 4 virtudes cardeais? Então vamos lá. As 4 virtudes cardeais são essenciais. Da mesma maneira que nós conhecemos também os 7 pecados capitais, e eles nos chamam muita atenção porque os pecados capitais, quando nós cometemos, eles vão nos ligando a outros, por isso os nomes capitais, de cabeça, daqueles que conseguem multiplicar e trazer outros pecados, tá certo? Mas nós também temos virtudes com esse mesmo conceito, que são as virtudes cardeais. As virtudes cardeais são muito importantes. São 4: fortaleza, justiça, prudência, temperança. Essas são as 4 virtudes cardeais. Quando nós nos apropriamos dela, junto delas vêm outras virtudes que vão nos fortalecer como pessoa, como homens. Você acha que foi a Igreja Católica que criou esse termo? Foi não. Esse termo de virtudes cardeais é lá da antiguidade, lá dos gregos. Platão, Aristóteles, eles cunharam e perceberam que existiam essas 4 virtudes que potencializam a capacidade humana de se tornar, de fato, perfeito. Então, essas 4 virtudes cardeais vai nos ajudar muito no nosso fortalecimento. Falava da fortaleza, que é uma dessas virtudes cardeais. A fortaleza, ela, quando nós a adquirimos, vem junto dela, por exemplo, uma outra virtude, a perseverança, que é a capacidade de perseverar mesmo no sofrimento. E a fortaleza é uma dessas virtudes que nós precisamos hoje. Por exemplo, se você tem um grande sonho, um grande ideal, aliás, todo aquele que possui a virtude da fortaleza, ele possui um grande ideal. E junto disso, ele vem também com uma outra virtude, que é a virtude da magnanimidade. A magnanimidade, obviamente, não é uma pessoa que fica sonhando acordado, tá certo? Magnânimo é aquele que possui um grande sonho e vai buscar realizar esse grande sonho. Eu sempre me lembro do Fantástico Mundo de Bob. Você conhece? Pois é, talvez não, eu sou velho, mas é essa criancinha aí que você está vendo aí, o Fantástico Mundo de Bob, tá certo? O Bob, ele era uma criança muito divertida, o desenho era muito engraçado, o desenho animado, né? E ele sonhava constantemente, sonhava acordado. Só que ele não realizava grandes metas. Não era esse o propósito do desenho. Mas o magnânimo é aquele que possui grandes sonhos e busca realizar esses grandes sonhos. Para isso, a virtude da fortaleza. Porque nem sempre a vida são flores. Nós temos dificuldades na vida. E quando essas dificuldades chegam, como nós vamos superá-las? Se estamos com a nossa alma fraca, enfraquecida. Se a nossa vontade de vencer, a nossa gana é fraca. Nós temos então aqui que entender a diferença entre desejo e vontade. O que é o desejo? Desejo, há um objeto fora de mim e eu olho para esse objeto e eu o admiro, eu quero e o busco. Quando eu estou na posse desse objeto, eu não mais o desejo, porque eu já tenho, ok? E assim nós vamos pensar em vários tipos de desejos: desejo de se alimentar, desejo sexual, desejo de possuir bens, o desejo de ser uma pessoa melhor, desejo de crescer na vida,
o desejo de se tornar mais virtuoso, o desejo de fazer uma faculdade. Porém, existe uma força que vai nos mover a realizar esses desejos. Essa força que vai nos mover se chama vontade. E para que nós possamos adquirir uma vontade fortalecida, precisamos da virtude, da fortaleza, ok? Para que possamos ter uma vontade forte, precisamos da virtude da fortaleza. Como, por exemplo, o uso do celular. Quando nós utilizamos o celular numa rede social, por exemplo, nós vamos vendo pequenos vídeos ou imagens que vão nos dando satisfação, alegria, e de maneira fácil. E às vezes nós nos acostumamos com isso. Nos acostumamos a conquistar prazer de maneira fácil, conquistar metas e realizações de maneira simples e fácil. Mas nós precisamos também entender que na vida, a vida é como se fosse uma maratona, que nós temos uma grande meta, um grande sonho que está distante e que nós precisamos nos dedicar para chegar lá. Por isso a virtude da fortaleza é muito importante. A virtude da prudência, ela é considerada a principal de todas as virtudes cardeais, porque a partir dela nós tomamos a decisão correta. Nós, inspirados pela prudência, decidimos corretamente em escolher não um mal, mas sempre o bem maior. E não também um bem menor, mas sempre o melhor bem, que é estar diante de Deus. A prudência ela é essencial também para a formação da nossa consciência moral. A prudência ela vai nos ajudar a ter discernimento ao falar, ao vestir, ao agir, ao ser. E também nós temos outra virtude, como a temperança. A temperança ela vai temperar. Exatamente. Lembra muito essa palavra, tempero. Na temperança, nós vamos realizar a nossa vida de maneira moderada, nem com a exclusão desses prazeres, nem com o excesso desses prazeres, mas de forma média, mas de uma forma temperada, de uma forma apropriada. A temperança vai nos lançar a uma vida correta. A temperança vai nos dar sempre a vida justa, a vida no meio. Na escolha entre os prazeres, nós vamos estar sempre buscando uma relação saudável, uma relação, no caso, uma relação boa entre os prazeres. Nós não vamos estar viciados nos prazeres, mas também nós não vamos nos ausentar do prazer, mas de uma forma correta. E também, como estávamos já falando da justiça, a justiça é uma das virtudes cardeais também. E essa justiça é que vai dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é do homem. O homem justo, ele não pode tirar o que é de Deus e dar a si próprio. Por exemplo, o teu espaço de oração no seu dia é o teu espaço com Deus. Você precisa estar com Deus. Você precisa estar em oração. E a pessoa justa, ela vai conseguir equilibrar isso. Vai conseguir separar o tempo para a diversão, o tempo para estar com os amigos, seus familiares, e o tempo para estar com Deus. E perceba, por trás da justiça, nesse exemplo que eu dei, há também a ordem. Tá certo? Então, olha só como a virtude cardeal, as virtudes cardeais, uma vai ligando a outra. Então, nós temos essas 4 virtudes: a temperança, a justiça, a prudência e a fortaleza. Essas são as 4 virtudes cardeais. E elas são muito importantes. Que nós possamos, ao adquiri-las, nós possamos crescer como pessoa, amadurecer.
Esse é o canal Na Leitura. Peço a você que possa deixar o seu like, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que estão no seu contato, para que esse canal possa ser cada vez mais visto por outras pessoas. Muito obrigado. Tchau, tchau.